Olá, Supremos! Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e nós estamos aqui hoje para conversar com a doutora Andréia Scherer. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado. Doutora Andréia tem uma formação complexa. Endócrino-metabologia, medicina de família e comunidade, ginecologia endócrina, obstetrícia de alto risco, medicina esportiva, ortomolecular e, para amarrar, medicina integrativa. Doutora, que currículo extenso! Nossa, até eu cansei. Cansei de ouvir. Eu tive que anotar no papelzinho, porque para falar de carreirinha não deu. É grande isso, denota uma coisa, a idade. Mas hoje a gente vai falar sobre idade, então acho que faz todo sentido. Doutora, isso é que está escrito no currículo, né? Mas quem é a doutora Andréia de verdade? Eu acho que faz muito... Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, poder estar falando sobre um tema importante para a vida feminina. A gente vinha falando, né? Eu estou sempre falando com mulheres, são alguns, vou falar de 20 anos, mas são 20 anos escutando história de mulher, desde lá do iniciozinho. Tudo começa... Essas qualidades aí de formações é o que a gente cumpre, né? Quando você escolhe Sim. uma coisa. Mas eu acho que tem que fazer sentido, tem que casar um pouco as coisas. Então, não foi só para agregar os currículos e botar os certificados nas paredes, que a gente fez isso por mim, né? Pela Andréia, que nem você está perguntando. Também sem romantizar completamente, porque isso também é o meu trabalho, mas tinha que fazer sentido, né? Poder estar trabalhando. Meu foco hoje são grande, né? Meu grande público, vamos falar de 80% a 90%, são as mulheres, porque eu ia falar que você trocou um pouco a ordem das coisas, porque senão ficaria um pouco sem sentido. Então, tudo começa com a base da vida da mulher, que é a saúde feminina. Então, pela ginecologia, né? A gineco-obstetrícia que vem junto. A ginecologia puxou todo o resto. Vai puxando. E dali eu uma gineco-endócrino, porque eu gostava muito desse olhar da endocrinologia. E dentro da ginecologia, somos munidas pelo nosso sistema hormonal, né? Desde o iniciozinho, o meio, o fim, enfim, esse início, meio e fim, que eu acho que cada vez a gente tem quebrado um pouco mais as fases. E aí fui buscando as outras coisas, então a endocrinologia. E aí, enfim, caminhos da vida onde a gente não pode prever. Então, parei no Ministério dos Esportes para trabalhar, então a esportiva veio com tudo e trouxe um universo masculino depois de anos e anos com as mulheres, o que também engrandeceu loucamente a minha vida, mentalmente falando como profissional, porque a gente saber o outro lado da coisa, se existem já que tem essa diferenciação e a gente busca tanto a igualdade em termos de comportamento, Por que não? Por que não permitir que eles cheguem? Então, assim, eu tá ali pincelando e trabalhando, e hoje eles ainda atendo homens, são os meus pacientes, não são só atletas, né? Porque teve a medicina ortomolecular, que é uma prática que a gente caminha em paralelo, a gente vai falar um pouco disso. E está muito aliada, uma janela de oportunidade imensa para a gente dentro da ginecologia, na vida masculina também. Mas saber um pouquinho, fazer esse diferencial, eu me sinto agraciada, né? De ter a oportunidade de ter feito boas escolhas nesse caminho, porque senão não faria sentido, né? Trabalhar na saúde, você também trabalha com saúde. Quando a gente trabalha com gente, Sim. a gente também gasta uma energia que se doa ali o tempo todo, né? Sim. Claro, estamos recebendo para isso, mas a gente tem que ter essa interface, a gente tem que gostar de gente. Sim. Né? Então, quando não e tem os de como, mulher, então, não tem a como gente tem que tratar gostar de pra gente caramba. sem gostar de gente. De mulher, então, a gente tem uma doação de energia porque a gente se identifica, porque a gente traz as nossas coisas, os nossos traumas também, onde a gente aprende. Então, se não fizesse sentido isso tudo, foi uma coisa puxando a outra, a parte da endocrinologia, que aí veio a orto como um aliado maravilhoso na minha vida, que mudou a minha vida pessoal. E se não tivesse mudado, eu estaria só falando aqui da boca para fora. Então, vivenciar e mostrar dentro da consulta. A consulta ela tem que ter tempo, porque eu preciso ouvir, né? Quando a gente fala de medicina integrativa, que eu acho que é o laço da minha vida como pessoa mesmo, né? Eu fui aprender como eu deveria ser médica. E se a gente for pensar isso, né, gente? Era uma coisa tão básica que deveria ter tido lá atrás na minha graduação. Dentro da formação da graduação.
Mas eu acho que o médico tem aquele estigma, né, tão conservador da medicina e passou, são tantas dificuldades do Sim. passar e depois de uma residência, e os sacrifícios e hospitais e Tá noites não preocupado só de dormidas. cumprir aquelas etapas ali. Só que talvez por uma influência, e aí trazendo um pouquinho da minha vida pessoal, errar muito rapidamente, de uma influência familiar, né? E eu não posso deixar de falar. Ontem eu falei para ela que eu ia vir gravar um podcast e a gente tem um trabalho unido, porque é uma pessoa que guia como me comportar desde sempre, porque é 10 anos mais velha que eu, então é como uma semi-mãe, que é minha irmã. Ela é psicóloga e uma grande psicóloga, não é porque é minha irmã, mas ela... Vamos ter que trazer ela aqui, então. Tem que trazer. Ela está um pouquinho longe, mas ela tem que trazer, mas a gente faz trabalhos aliados, porque ela é uma grande ativista, se a gente pode dizer, da terapia cognitiva comportamental, que casa muito com o trabalho que eu faço. Tem várias linhas de psicologia e, assim, eu acho que a gente tem que saber sobre o outro profissional, sabe? Então, a medicina integrativa trouxe isso para mim, porque quando eu fui buscar fazer fora, e isso também não tem importância, né? A gente valoriza tanto quem vai fazer lá fora e essa pessoa é demais. Não, foi uma oportunidade que eu tive, eu fui buscar fazer. Quando você inventa caminhos de saúde, a gente tem que estar bem formado. Sim, sim. Então, busquei uma boa formação. E essa boa formação mostrou para mim que a gente tem que abrir a mente da caixinha da cabeça, sabe? A caixinha da nossa mente, quer dizer. Para mostrar que a gente trabalha em equipe. O trabalho em equipe, seja ele dentro de um sistema público de saúde, que é onde eu estou alocada e eu amo fazer, né? E onde se pratica a medicina integrativa também, mesmo que seja em 5 minutos que eu tenha para aquele paciente, até menos às vezes, porque as filas são imensas, mas... ou então eu tendo 1 hora para aquela pessoa, ou 1h30 dentro de uma consulta, ou dentro de uma sala com outros profissionais, então me fez aprender que todo mundo agrega a nossa saúde, e principalmente a quem está procurando fazer a saúde. Enquanto não tiver essa virada... Quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue impactar melhor no outro. E é tudo sobre o paciente, né? Então, eu sou só um braço de ajuda que eu dediquei a minha vida a estudar um pouquinho essa parte. Então, assim, acho que uma das primeiras falas que eu trago ali fez mudança para minha vida. Então, se você está buscando a minha ajuda, tá, beleza. Claro, tem a técnica, estudou, formou aqui, fez ali, cumpriu o dever de casa que tinha que fazer. Mas as mulheres, elas, quando vamos falar do público feminino, né? Então, elas querem mais, elas estão querendo mais, né? A gente vai chegar no mundo atual, né, do hoje, porque a gente está percorrendo um caminho até chegar ao 2025. E o que vem pela frente... Socorro, Deus! É o socorro, mas eu acho que a gente está com tanto aporte arsenal, basta a gente fazer mudanças aqui. Então, falei da minha irmã como sendo uma mentora aí, de sempre falar, cara... Baixa um pouco a bola do conservadorismo de sou médico, supra-sumo. Isso eu falo para todos. Quem são meus amigos sabem. Pacientes que viram amigos de muito tempo, que os pacientes ficam, né? A gente, mulher, vai, a gente não deixa de ser uma consulta terapêutica ali. A gente escuta e sabe da vida. É que a gente tem que ser braço de ajuda e não ser a fala final. E quando eu sentei para fazer a medicina integrativa e fiquei alguns anos fazendo, num sistema híbrido de vai e vem, e lá eu me relacionava com pessoas do mundo todo, que desceu pessoalmente, entender que a gente faz saúde quando a pessoa quer que a saúde dela melhore. Então, eu fazia simulações de eu com outros profissionais de outras áreas sobre isso. Eu, sujeito ativo de mudança, né? Exato. Então, vou pegar seu gancho dizendo que a gente está com uma sociedade transformada, né? Que a gente está transformada não só dos sujeitos, mas também dos nossos doutores, para anunciar nosso tema. Hoje nós vamos conversar sobre menopausa sem pausa. Sua linda, pode chegar, menopausa, fica por aí, porque eu tô sem tempo para você. É isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos entender melhor os aspectos da menopausa frente à mulher da nova sociedade. Mas se você já gostou dessa introdução com a doutora Andréia, já fica por aqui, compartilha com um amigo que vai precisar ouvir essa conversa, tá? E ativa o sininho, que é para você não perder nada nesse nosso canal, tá bom? Então, para conversar, ser o estopim do nosso tema, eu trago uma revisão sistemática, que é um estudo que analisa diversos outros estudos dentro de um único tema. E esse estudo mostrou a experiência das mulheres frente à menopausa, tá? De 2015. Eles relataram que em 2015, né, haviam cerca de 1 bilhão de mulheres
que já haviam passado pela menopausa em todo o mundo, ou que estavam vivendo a experiência da menopausa em todo o mundo. E a experiência da menopausa foi relatada como influenciada por crenças e valores prevalentes no cenário sociocultural, ou seja, né, as nossas experiências de vida, no nosso dia a dia. Inclusive, considerando as diversas correntes que nós, mulheres, aí arrastamos ao longo da vida, há bem pouco tempo atrás existia um conceito de que a mulher tinha data de validade. Ela tinha um início, meio e fim, e esse fim, a gente não está falando de morte. É um fim de produtividade, de funcionalidade, né? De estar na prateleira. Exatamente. Estamos na prateleira funcional, na prateleira de disposição exatamente. relacional e tudo. É Sim. isso, doutora? A gente tem um prazo de validade? Bom, se eu responder isso, eu vou pegar minha bolsa, vou embora agora, vou desistir do que eu faço, na verdade. Jamais, jamais. Eu acho que eu vou começar minha fala falando sobre isso, para a gente falar de climatério e menopausa, né? Vamos textualizar isso bem teoricamente, e eu começo falando isso para paciente. Vamos começar primeiro, antes da gente desmistificar os jargões, porque, cara, é tão cansativo. Toda vez a gente tem que, porque a gente está buscando, ela já está vindo buscar essa ajuda, e a gente está tendo que desconstruir naquela própria mulher o que a sociedade, o que a própria amiga, o que... enfim, a gente teria que ter muito tempo. Cansada. O do tô cansada, né? Dos estigmas que são colocados sobre nós, né? Eu já posso dizer, vou ter que dar o spoiler da minha idade, mas eu tô dentro dessa fase transicional. E quando eu falo com as mulheres, a gente tem que entender um pouco desde de falas e palavras que são colocadas e fica no nosso inconsciente, né? Então a gente vai levando isso para a vida. Quando a gente fala de prazo de validade, é uma coisa que a gente escuta e péssimo, é muito patriarcal isso. Essa fala é muito patriarcal e tudo que a gente vem conquistando ao longo das décadas e anos, mas o climatério, falando sobre ginecologia endócrina, vamos trazer à mente, falar sobre menopausa. Fala pra gente o que é climatério, né? Qual a diferença da climatério e da menopausa? Exatamente. Menopausa, todo mundo fala, eu tô na menopausa. A pessoa tá na menopausa há 55 anos, né? Começou a ter um calor, meu Deus, é menopausa. Não, meu amor, você não tá na menopausa. Porque se tá na menopausa, a gente tem que pesquisar bastante coisa. Menopausa é um fim, é a última. A única glândulas, né? Porque temos duas, né? Que são as gônadas, os nossos ovos, os eggs, né? São as gônadas femininas, são os nossos ovários. São as únicas glândulas do corpo humano, do ser vivo humano, que param, entram em falência. Existe falência. E essa falência ovariana, ela é natural, é da natureza, não é patológico, ou seja, não foi uma doença, não usei uma medicação que provocou, né? Que acontece com outras glândulas, né? Em determinados tipos de situações. E recai somente sobre nós. Então, assim, esse fardo de ser mulher, ele é comportamental, e tem que parar também de ser fardo. Ele não é fardo. Eu acho que a gente é até agraciada, a gente é, caraca. Outro dia eu li um estudo muito importante, eu vou falar do climatério. Deveria ser visto como um bônus, não como um Cara, é bônus total. É tipo assim, cara, é currículo. A gente tem capacidade pra caramba, entendeu? O negócio é o seguinte, eu tava lendo sobre... A gente vai falar de libido em algum momento aqui, porque faz parte do tema, mas só para mostrar que ele só mostrava, o estudo falava de conexões, número de conexões neuronais, né? E aí linkava com libido, né? Porque era fala sobre o tema, sobre isso. Mas isso não tá ligado só para isso. Se a gente tem... eu não vou me lembrar de números, tá, Paula? Mas... numa proporção de, sei lá, de 3 ou a 4 para 1 no número de conexões estimuladas diante de determinado estímulo, que no caso, naquele momento, está valendo sobre desejo, né? Desejo e ato da libido em final. Se a gente tem muito mais conexões e um sistema cerebral muito mais complexo, teremos também muito mais sentimentos, sensações, e, final, os sintomas físicos, porque eles são reflexo de uma movimentação que tem na nossa... Eu falo muito de central de comando, para deixar mais fácil de entender. Voltando para o climatério, não perdendo o fio da meada, porque senão a gente se perde, porque o assunto é muito vasto. O climatério, ele é uma fase de transição. Quando eu era só uma ginecologista, que já é bastante coisa, um abraço para todas as minhas
maravilhosas colegas, irmãs da ginecologia desde lá da minha raiz, a gente fica com a cabeça muito restrita. Me incomodava um pouco. Mas aí a Andréia me incomodava nos meus professores de residência médica em sessão e a gente trazer, estuda e apresenta, hoje a fulana vai falar disso. E aí calhava, não sei por que calhava, todo mundo foge um pouco da ginecoendócrino, que envolve outras doenças, tá, gente? Não é só falar de menopausa. Mas é que a menopausa, ela envolve muita transição hormonal. Então, para mim, o que a gente já escutava dentro da ginecologia era uma abordagem muito conservadora, que vem sendo quebrada com o avanço da terapia de reposição hormonal, a gente vai falar dela, foi sendo quebrada, mas eu vim de uma formação um pouco mais lá atrás, onde meus professores eram uma cabeça mais fechada. Então, era minha filha, se seu doente, porque na época a gente chamava assim nossos pacientes, ou aquele que procura a gente por ajuda, se ela tem alguma questão ali impeditiva daquela lista que a gente decora para fazer as provas de contraindicação absoluta, contraindicação relativa do uso hormonal ou não, não dê. Porque o hormônio Não dê, porque tem os processos oncológicos. O climatério é uma fase de transição e aquilo me incomodava. Eu falei, gente, mas e a minha mãe na época estava passando por aquele momento? Então, por vezes, o que a gente chama de menopausa é o climatério. É o pré-menopausa. O climatério é a fase transicional. Ele pode, cada vez ele está mais antecipado. E a gente vai chegar nesse ponto porque daqui a pouco. Mas o climatério é quando a gente começa a ter, aí falando de ciência de corpo humano e de hormônio e de saúde e medicina, se eu pegar exames complementares, e gente, medicina a gente não faz com exame complementar, tá? O paciente ele já chega com tudo pronto. Pode mandar os exames antes na consulta? Não. Não dá. Porque eu não te conheço. Exame não é tudo igual para todo mundo, tá? Só fica um recado, por favor, precisava dar. Pronto, falei. Pronto, falei. Vamos pegar o gancho para a próxima pergunta. A literatura... Mas deixa eu só terminar um segundo. Deixa. O climatério é a fase de transição, ou seja, é quando eu já começo a ter alguns sintomas que podem remeter ao médico que está te assistindo, te ajudando a entender que talvez o estradiol, que é o hormônio que mune a gente em todos os nossos sistemas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, ele começa a dar alguns indícios. Que sintoma seria esse, então, do climatério? E a menopausa é a última menstruação. Então, a menarca é a nossa primeira, lá na puberdade. Então, a menopausa é a última. Então, não é porque eu tô sentindo calor que eu tô na menopausa. Não, você pode estar com a menopausa é não menstruei mais, aí sim. Sim, a menopausa ele é um diagnóstico clínico de passeio de uma determinada fase. Olhando para trás. Ou seja, ele é retrospectivo. E o climatério é tudo que antecede... É toda uma fase que antecede. Essa fase pode durar 1 ano. Essa fase, antigamente, se falava que o climatério durava 5 anos. Não se pode determinar. E esses calores podem estar contidos dentro do climatério? Pode. E hoje a gente vê muito, eu digo hoje, assim, na última década, da minha experiência de consultório, enfim, onde eu estou abordando mulheres me procurando por isso, o que tem se visto muito é cada vez mais sintomas. Desde os clássicos, gente, o que é clássico de... A gente pensar em sistema genital, vagina, vulva ressecada, perdi minha libido um pouco, doutora. Tô com os calores estranhos, que parece que passou uma nuvem aqui, ó, do bafo maior, de 40 graus do Rio de Janeiro. Então, é isso. Quando eu falei que a gente acaba chamando climatério de menopausa, é isso. Porque quando o sintoma não parou de menstruar ainda, já tá com uma menstruação irregular, né? Não necessariamente. Não precisa vir o combo completo, por vezes até tá. Sim. Mas só de ter aqueles sintomas, chama-se... tô na menopausa. Mas ainda tá menstruando. Mas chama de menopausa. Não tem nada a ver com o ovário. E aí ele leva a culpa sem querer. E aí sabe qual é a importância de ter esse olhar integral? Então, assim, não precisa fazer medicina integrativa, minha gente. Mas precisa olhar o sujeito como um todo. Mas precisa fazer só o dever de casa básico, que não é só prescrever o exame e tratar e passar o remédio. Talvez seja esse um dos diferenciais de você fazer um acompanhamento ginecológico com um profissional que tem esse olhar mais amplo, medicina integrativa, endócrina. Que eu acho que deveria ser básico, né? Básico para todos, não só da ginecologia. Mas é que como a mulher é um polvo de sintomas, de queixas, demanda, a gente quer ser ouvida, a gente quer falar pra caramba, né? Olha eu aqui falando pra caramba.
Mas a gente tem que ter escuta ativa. Escuta ativa é um princípio básico do fazer saúde. Eu não estou nem falando de ser médico, mas como eu fui médica, fiz medicina, eu escutei isso, como você precisa escutar. Sim. Não se escuta mais. E quando a gente escuta, a gente começa a fazer diagnóstico diferencial. Porque nem tudo, pô, gente, nem todo calor vai ser um fogacho. Pode ser sintomas de outras coisas. Nós, com o aumento da longevidade, as mulheres... Graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos passando 1/3 da nossa existência no climatério, ou na menopausa. E a presença de calafrios, ondas de calor, suores noturno, alterações no ciclo menstrual, fadiga, são sintomas frequentes de quem está próximo desse momento. O que há de novo no tratamento para minimizar os sintomas e para otimizar, já que a gente não está com tempo para menopausa? A gente não está com tempo para nada. A gente não está com tempo nem de ir no consultório. O que existe de novo? Até essa questão, né, da terapia hormonal lá, se falou muito, por muito tempo ela foi taxada, né, como não pode fazer de forma Existe alguma. um tabu ainda grande, menos agora, porque a gente vê outros tipos de profissionais que antigamente só o ginecologista que prescrevia, e ficava uma guerra entre nós e os mastologistas, era um medo e uma guerra, então você meio que escolhia o time de qual tipo de ginecologista. Gente, graças a Deus, né? Isso está amenizando um pouco. As pessoas têm que estudar, né? A gente tem que ler e evidência todo dia. Não ficar baseando ali Não a é sua no vida numa livro. experiência de consultória, né? Pelo amor do Senhor, né? Vamos lá. Tem muita coisa para fazer. Quando eu falei para você que aquilo me incomodava se a sua paciente não puder fazer porque não pode pela saúde, né? Restrita ali, sei lá, a mãe teve câncer de mama, ou então uma família que tem, ou ela tem alguma coisa. Mas quem não tem histórico Porque o medo tá na mama, né? Vamos falar que o medo tá na mama? E quem não tem histórico de câncer hoje? Mas seria só o câncer de mama, então? Que é um Não, alerta? não. Tem vários. Tem vários, a né? questão trombose, tem a questão do estrogênio ligado a outras coisas, hipertensão, então você pisa um pouco no freio ali na reposição. E aí, cara, aquilo eu espero que tenha incomodado também outras pessoas para tentar se mover. E aí eu fui para ginecologia endócrina, eu falei, não, peraí, eu vou entender um pouquinho mais. Então foi sim uma motivação, talvez, para o caminho, né? E quando eu me embrenhei e pisei na prática da medicina ortomolecular, porque eu falo prática, infelizmente, porque hoje a gente ainda não pode ser levado como uma especialidade médica, porque as pessoas não fazem medicina ortomolecular raiz. Né? Eu vim da Sociedade Brasileira, vou puxar a brasa mesmo, a doutora Guilhermina Guanais é minha mentora, um beijo para você. Ela abriu as portas para minha mente e para minha vida pessoal como mulher, e também para eu poder falar isso. Então, hoje eu também estou com ela, a gente vai para congresso, a gente vai falar de climatério na ortomolecular. Por quê? Porque não é só emagrecer, tá, gente, ortomolecular. Porque também tem isso no climatério. Uma vez Por muito tempo, a ortomolecular foi vista como sinônimo de terapia para emagrecimento. Ela ainda é muito, porque tem uma abraçada e um leque enorme para ser feito. Eu vou fazer uma frase para definir ortomolecular, que seria... Tô sendo muito simplista para uma coisa tão grande que ela é, tá? E o potencial gigante que ela tem. A gente não consegue levá-la a uma especialidade médica. Eu falo a gente porque nós somos como sociedade, né? Então, os mentores, as pessoas que estão encabeçando isso, vão o tempo todo para o Conselho Federal tentar, porque as pessoas não estão fazendo, elas estão se tintulando. Como é uma prática, eu posso dizer que eu faço ortomolecular. Porque eu tenho um carimbo, então eu saio fazendo. Eu manipulo coisas e ali os conselhos olham, como assim, você está manipulando esse médico famoso, fulano, famosinho, aí olha a internet aí botando as pessoas famosas, agora o médico virou famoso? Nunca vi isso, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos surfar essa onda. Mas então seja famoso para fazer a parada certa. Porque chega no nosso colo depois. Então, gente, vai fazer prática ortomolecular? Cara, estuda. Vai estudar micronutrientes. É trazer para o organismo da pessoa aquilo que a gente já tem. Os minerais, ácidos graxos, os aminoácidos, as proteínas, os macros e os micros. Então, tem que estar aliada com a nutrição. Eu tenho que entender da nutrição, mas eu não tenho que fazer o papel da nutricionista. Eu tenho que conversar com a nutricionista para eu dar esse suporte. No climatério, a gente começa a ter uma decadência porque o climatério tem o estradiol, que é o que move a gente na nossa saúde cardiovascular, neurológica. Eu vou chegar na tua pergunta.
Obviamente, sistema genital, o sistema ósseo. Então, assim, ou seja, o nosso metabolismo como um todo, se não for visto como um todo e for só visto como sintomas específicos Sim. da menopausa, a gente vai cair. Não vai dar certo esse tratamento. Porque está interligado. E principal, está interligado com o ambiente onde essa mulher vive. E aí a gente está falando de cabeça. E aí a gente está falando de estímulo mental psíquico. Estamos esgotadas psiquicamente, porque a gente tem um monte de fardo para levantar, porque a gente quer ser independente. Essa coisa da independência é maravilhosa, mas ela tem Ela seus tem um peso. encargos, ela tem o seu ônus, Ela tem um tá? Ela tem o peso. bônus e o ônus. E o ônus disso está acarretando sobre a saúde feminina nesse momento, dessa janela de oportunidade. Então, quando a gente olha tratamento, a gente tem que olhar que não é a mesma caixa de tratamento que faz sentido para qualquer mulher. Claro que não. Eu tenho que olhar em que aspecto que ela está É inserido. claro que não. E assim, e nem todos os tratamentos de suporte para uma mulher. Vamos dizer, você pontuou lá, a pessoa sentou na sua frente, você viu realmente que ela está com vários sintomas de hipoestrogenismo, seja ele não só ligado ao sistema genital, mental pra caramba. Caramba, por que eu tô ficando perto da minha menopausa? Porque agora a gente aprendeu que menopausa é a última menstruação. Ou seja, eu tô numa fase perimenopausa ou climatério, que é o nome disso, que pode durar anos ou não, ou pouquinho. Sabe qual é a pergunta que eu faço, Paula, para todas as pacientes? Todas, antes de começar a explicar qualquer coisa. Qual é a mochilinha que você está trazendo para esse momento? Você chegou. Aliás, minha gente, os 40 anos são bons. Eu quebro É a todos melhor os fase estigmas. da vida. O 30 é legal, o 30 é maneiro, é uma mudança. Mas quando você chega no 40 e você fez uma caminhada e uma jornada legal, sei lá, você investiu naquilo maneiro de você fazer no teu trabalho ou não, e mesmo que você não tenha um trabalho, que você esteja dentro de casa, mas você fez coisas para você. Eu acho que é um pouco um momento de olhar para trás, né? Olha quanta coisa legal que Essa já maturidade está aqui. É. Tem que servir o teu físico. Sim. Então, que mochilinha tá trazendo para ali? E essa mochilinha tá falando sobre os seus hábitos. Então, não adianta só pensar no hormônio. Hormônio é uma forma de tratar essa mulher. Mas é nutriente, reposição. Mas se essa mulher não puder fazer esse hormônio, é isso que me Então, não deixava posso fazer desconsolada. nada. Não tem nada para fazer? Então, a gente ouve isso E você vê a mulher se frequentemente. estrupiando. Ela tá estressada, Não tem ela tá nada. irritada, o lar dela tá disfuncional porque ela tá, né, ela tá chata, E às gente. vezes a gente ouve assim também, não tem nada para você fazer. Só vai pra academia. E outra coisa, espera 5 anos, daqui a pouco passa. Quem contou essa história? Porque esses 5 anos eu tô pegando as de 75 que parece que estão tendo fogacho. Mas não é sobre isso. Eu tenho um exemplar desse lá em casa, né, mami? Isso. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade imensa. E quando eu entrei e fui entender a ortomolecular raiz, que eu dá para aquele organismo, e eu falo isso para o paciente, pensa assim, olha, é como se a gente desse o pão, o leite, a farinha, o ovo para fazer, o leite, a farinha, o ovo, fermento, para fazer o pão. Por exemplo, pensando em neurotransmissor. Porque ela tá muito com aquela labilidade emocional, que é o termo técnico, né? Então ela tá muito irritada. Parece que é uma TPM aflorada constante. Aí ela tá com calor. E o corpo dela tá mudando. E agora o nível pressórico dela já deixou de ser aquele 9/6, porque mulher tem pressão baixa que passa mal, lembra? Ela passou a ter 13. Mas ela tem enxaqueca também. Cara, ela vira um poço de sintomas. Ela não tá se aguentando, porque tá chato mesmo, E tá que pesado. por vezes ela começa a ser tratada, né, igual o Jack, né, por partes. Minha pressão mudou, eu vou pro cardiologista. Sim. O hormônio tá ruim, eu vou pro endócrino. Não sei o quê, eu vou... E aí Sim, fica todo sim. mundo... Eu acho que falta um dono pro paciente que Acho que não tem pegue que ter um norte. todas Tem que ter um norte. essas sintomas, Sim. né, e seja um grande gerente do paciente. Sim. Que eu acho que é um resgate da medicina de família. Não foi à toa. eu Acho que não é à toa porque eu gosto de trabalhar com a medicina de família. Porque ela reúne. Essa segmentação é péssima. Então, assim, para fazer um apanhado, o que a gente pode considerar que é tratamento para o climatério e menopausa? Tratamento com hormônio, Sim, o hormônio medicação, sempre vai ser suplementação, a suplementação. alimentação. Sim, todos os hábitos. Então, é buscar e tentar entender, ouvir aquela mulher, porque nem todo mundo precisa da mesma coisa, nem todo mundo precisa de tudo. Então, outro estigma, se fala de medicina ortomolecular, pô, vou na ortomolecular, vou sair lá com uma receita imensa, vou gastar um dinheiro imenso. Não necessariamente. E a gente não precisa ter medo da terapia hormonal. Não deve.
Se você Ela tiver com pode ser alguém que, recurso. pelo amor de Deus, colegas super bem formados, então aquela pessoa que tem a prática, que tem o domínio e que sabe usar uma reposição hormonal muito bem feita, ela vem que nem uma luva na vida daquela E ela é mulher. para a vida toda, a reposição em si? Os tratamentos de uma forma geral. Ele é para a vida toda ou ele é por um período e depois estabiliza e você retira? Como é que seria O isso? tratamento com reposição hormonal, para muitas se estende, tem os momentos mais oportunos, tanto que eu falei de janela de oportunidade, e a mochila que traz para aquela. Então, a mochila de cada uma está recheada com coisas diferentes. Então, tanto que o corpo está falando de forma diferente. Então, o tratamento ele pode ter uma longa extensão, sempre muito. Gente, por favor, falei que essa segmentação é péssima, mas assim, eu sou a primeira que não deixe de ir nenhum desses especialistas que te acompanham. Eu estou trabalhando em paralelo com eles. Então, muitas das vezes, essas pacientes vêm com históricos oncológicos, vamos botar no medo maior do oncológico, seja ele qual for, o câncer que for não só de mama, onde você pisa no freio sim, na hora de repor. E hoje, dentro da reposição hormonal, que variedade que a gente tem dos bioidênticos, das formas onde você oferece, oferta para o corpo daquela mulher, tem diferença. Então, para eu passar, não é tudo eu vou falar, não vou falar, porque senão eu vou criar polêmica. Vou ser cancelada, vou ser bem moderna, vou ser cancelada. Olha os haters. Não vou falar de chip da beleza, mas me deu um pouco de eu botar um balaio, parece que eu estou botando todo mundo num cerco igual e implantando a mesma coisa com dosagens diferentes. Não tô falando mal do chip da beleza, amigos, não tô. Mas reflitam. Mas reflitam, porque as consequências depois elas acontecem e tem que saber moderar. Gente, olha só, tem tanta forma da gente oferecer hormônio para essa paciente. Eu posso botar um PET sublingual, eu posso fazer um transdérmico, eu posso fazer intravaginal, eu posso fazer em cápsula oral. Dessa cápsula oral, eu tenho um universo de formas de cápsula. Enfim, tem muitas coisas para ser feitas e tem vários hormônios que essa mulher carece, que também... E se eu não posso estrogenizar essa mulher? Então, eu vou ofertar, que é o que a medicina ortomolecular me deu à luz e me dá o acalento e que me dá muita vontade de fazer, principalmente são aquelas que não se pode fazer, porque ela está desesperada. Esse é que é o desafio, né? É o desafio, porque você traz os precursores, os ingredientes para aquele corpo ainda produzir um pouco do estradiol, enquanto aquele hormônio, aquele ovário ainda não entrou na falência. E no pós-menopausa, eu estimular um hormônio que a gente continua tendo, que é um estrogênio que tem ação fraca? Tem ação fraca como estrogênio, mas ele existe, que é a estrona, e ele é produzido no nosso tecido gorduroso. Então, tem solução, tem vida. A gente fala muito da menopausa lá, da mulher com 60 anos, 50 e poucos, 60 anos. Se a gente for botar no livro, menopausa em torno dos seus 50 e poucos anos. Um pouquinho menos. Mas a gente tem uma grande parcela aí de pessoas na menopausa, eu vou me incluir, 40 menos. 40 menos não tô nessa... Vou me incluir que eu sou uma não vai mais jovem, falar menopausa. climatério. Obrigada. Não, mas até porque se uma mulher para de menstruar, né? Para mesmo. Para mesmo. Antes dos 40 anos, a gente tem que investigar. Então, tá? eu ia falar que essa é menopausa mesmo, por algum motivo de cirúrgico, né? Parou de menstruar mesmo. Aí sim, óbvio. Parou. E a gente tem uma claro. parcela da sociedade na menopausa com menos de 45 anos, menos de 40 anos, por motivos lá, bifatoriais motivos. Sim. Como administrar essa mulher? Ela era diferente lá da mulher de 60, ou talvez nem tanto. Tem alguma particularidade? Eu acho que ela tem até muito mais vantagem, porque ela está mais jovem. O músculo está mais jovem, os ossos são mais jovens, você ela tem um outro metabolismo paralelamente que tá... As faixas etárias existem para todos, né, minha gente? Não é só para as mulheres, para os homens também. Então, se eu tenho uma situação para ser resolvida aos 20 anos, porque eu tive que tirar os 2 ovários dessa menina, porque tinham, sei lá, 2 teratomas imensos, são, sei lá, cistos imensos, vamos repor. Só que essa menina vai ter uma resposta muito melhor. Mas eu quero que essa mulher de 60, de 70 também tenha resposta. Eu quero que essa mulher de 70, 80 anos também... Posso falar transando aqui? Sim, eu quero que ela esteja transando, sim. E desculpa, tá, minha gente? Porque eu falei pra ela... Vida sexual ativa, sim, né? Há 2, 3 semanas eu atendi. Linda ela, linda. Uma paciente, pra mim, ela é maravilhosa. Ela tem 76 anos, se eu não me engano, é isso.
E ela Ostentando. Ostentando libido, tá, queridas dos 20? Ostentando, Vamos contando rever a vida. as audácias da vida. Porque, sim, faz parte também de ser feliz. Invejinha, hein? Né? Invejinha. Mas dá pra acontecer. E não depende só de testosterona. Uhum. Depende da nossa cabeça, daquilo que a gente se estimula. E não é homem e mulher, porque os homens também têm baixa de libido Sim. e os homens também têm andropausa. Só que, mais uma vez, eles são beneficiados um pouquinho, porque não para. Pois é, mas se o Eles preconceito só de caem. falar do assunto já existe no universo feminino, que a mulher tem essa postura de Mas não falar tá meio mais. inerente? Não tá já meio inerente? Não é É. aquela coisa do tá passando da validade, já tá na menopausa. É, Aí, tem. 40, pô, tu pega uma de 30, tenho um monte de amiga nova. Cara, eu me sinto... Eu falei Super assim, jovem. Será que eu tô me sinto O que tá acontecendo com vocês? Eu tô na minha melhor Eu idade. que sou a velhinha aqui. Nossa, tu já tem 40. Cara, vou te falar, quando você chegar no 40, você vai ver como é bom. Mas cuida pra chegar bem no 40. Sim. Pra quando chegar no 50, você... Gente, peraí, né? Vamos falar uma coisa? Eu falo isso na consulta. Revista Marie Claire, não tô fazendo apelo pra ela, mas eu dou esse exemplo para as mulheres para ver se incentiva, né? Um incentivo que não fica aquela busca hormonal, porque eu faço uma discussão. Chega nos últimos 2 minutos da consulta, mas você vai passar testosterona, né? A pessoa já tá ali Falei, ansiosa. vai, mas ela vai entrar no momento mais oportuno, onde seu organismo tá antioxidado, preparado, e você vai o mais usufruir daquilo e não vai colher tanto efeito colateral. Tem isso. Mas eu vou falar da Marie Claire porque é muito interessante. Há 1000 anos atrás, eu não vou dizer não sei quanto, nem sei quando, criou lá para o seu, sei lá, 70 e pouco, 78, 80, não sei, 20 anos atrás, 30 anos atrás, por aí, a capa da revista Marie Claire era sobre, o assunto era sobre menopausa, na época, imagina falar sobre menopausa na época. Tabu. Pode ser que seja acho que não tinha ainda um avanço do boom da terapia de reposição hormonal, porque teve tanto, né? Acho que a gente vai falar aqui. Mas a capa era... A menopausa chegou. A capa era uma senhora fazendo tricô. Respeito ao tricô e Pode as senhoras fazer que tricô fazem à vontade, tricô, que é dele, que mas é... era um sinal. A gente falava, né? Com 60 anos entra pela porta da frente do ônibus. Era o que a gente pensava, né? Isso! E outra senhora... coisa, mas é porque a Marie Claire atual, que essa história eu já conta há alguns anos, então não tá tão mais atual. Mas vamos botar 5 anos atrás, era o comparativo 2 capas de Marie Claire, porque a capa atual, sei lá, era uma dessas maravilhosas, que me desculpem, gente, para com esse negócio, porque quando eu boto um negócio no Instagram e eu postei sobre isso, veio um monte de gente falando ali pra mim, naquele negócio, como é que falo, na mensagem, falando assim, mas essa tá cheia de estética. A oportunidade que ela tem. A oportunidade que você tem é não ter esse dinheiro para fazer essa estética. Mas também não adianta. Ela pode ter certeza que ela tá comendo bem, que ela tá fazendo exercício, porque que ela tá quem preza pela carcaça, né, pela imagem externa boa, provavelmente Vamos parar de nos botar para baixo, mulheres, temos que estar unidas. Se a fulana tá bonita, cara, vamos elogiar a mulher. Cara, que mulher maneira, olha o posto que ela conquistou, estudou pra caramba ou não estudou, mas olha como é que ela tá bem, que ela tá saudável. Porque, gente, depois da menopausa, a perda do estrogênio pode deixar a gente doente. A gente pode desenvolver diabetes, a gente pode ficar hipertensa, a gente pode desenvolver situações psíquicas que estão assolando todo mundo, a ansiedade fica mais aflorada e tudo mais. E as 2 capas, Paula, comparava isso, a mulherzinha ali do tricô, de lá de trás, e uma dessas maravilhosas aí, sei lá quem, Cláudia Raia, Jennifer Lopez. Nossa, Cláudia Raia a gente cita vários, né? Tem umas humilhações, assim. Claro, tá cheia de... mas tá linda, tá plena, tá feia, tá jovem. Tá jovem mentalmente aqui. jovem. Tá mentalmente jovem. Mentalmente jovem. Mulheres percebem a menopausa como um momento caracterizado por perdas e ganhos. Mas a resiliência, ou seja, a capacidade que a gente tem de enfrentar o estresse, é melhorada no momento da menopausa também. É o que dizem alguns estudos. Por conta de gerenciar melhor o estresse, escolher estratégias de enfrentamento diferentes. Talvez pelo caminho do bem-estar, uma busca do mental diferente daquele olhar lá que a gente tinha na adolescência, no adulto jovem. Então, a menopausa ela pode nos impactar não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Existe um caminho de tratamento para o mental? Total. Total. Ou o remédio só serve para aumentar o estrogênio?
Estrogênio sozinho serve para alguma coisa? Só tomar o estrogênio e não ter outros estímulos no meio? Claro Não que vai servir, né? Eu seria louca. Eu acho que eu vou ser banida. Eu já até caço o meu certificado. Vamos tirar, não se vai Até com fazer relação à logo. libido, né? Às vezes as pessoas acham muito, eu tô tomando remédio, agora vai dar tudo certo. Mas se você não tiver o estímulo, né? Se você não tiver no contexto, não Se o adianta. contexto não muda, a ciência, a bioquímica, que é onde é a base do pensamento da ortomolecular, é a bioquímica celular, que eu amo, né? E eu acho que move coisa. Eu falei estrogênio, mas é testosterona. Não, né? mas você falou também, mais né? certo, É? você foi mais evoluída, então tá bom. porque as pessoas estão só na testosterona buscando, achando como a pílula mágica da vida. O estrogênio é que a gente está perdendo, minha gente. É o estrogênio que está tirando a nossa saúde. É o estrogênio que está diminuindo, por consequência, as frações de testosterona que temos, porque a gente também tem testosterona. Sim. Sabe? Então, assim, se eu vou repor essa mulher, então eu também tenho que dar estrogênio. Se ela pode, eu vou dar estrogênio. Mas ela não pode, então eu vou dar os precursores dele. Eu vou estimular ela de alguma outra forma. Mas se eu não estimular a entender que aquela mulher precisa de uma ajuda psicoterapêutica, de estimular o ambiente onde ela vive, porque, sei lá, o trabalho dela já é um estresse só. Vai poder sair do trabalho, minha amiga? Tem que pagar a conta, não tem? Então, como fazer desse trabalho menos estressor para sua vida? E aí você tem um universo inteiro e completo, e aí você é a psicóloga da vez. Gente, é fé, vai buscar uma religião, vai buscar atividade física, produzindo a neurociência, produzindo neurotransmissor, entendeu? Vai buscar as suas Interagir com outras pessoas. a interação social, que cada vez a gente tem menos, porque a gente vai quebrando os estigmas. Vai então, buscar escutar o nosso podcast até o final. pelo amor de Deus, até o final. Enfim, até me perdi. Vai, volta pra você. O impacto do mental. O que a gente pode fazer? Quais são as... Cara, várias estratégias. Eu acho que a estratégia hormonal ela é muito importante, mas ela vou falar invalidada, mas ela vai perder a sua validade em muito pouco tempo. De início, tudo fica bom. É que nem tomar um remédio que, sim, vai ficar bom. Só que com o tempo é que nem emagrecimento. Os emagrecimentos forçadamente, e eu não sou apologista, você não faz emagrecimento? Pra caramba, a maior parte dos meus pacientes me procuram por isso. E a gente, quando chega assim, vamos pegar o emagrecimento, deixa ele aqui, e agora vamos falar de você. Pra entender por que você tá buscando isso aqui. Porque às vezes nem a pessoa sabe por que ela tá em busca daquele padrão corporal. E aí a gente olha pra saúde. E normalmente a minha janela de oportunidade, ela vem... assim, cai no meu colo, porque a grande maioria das minhas clientes são clientes de anos, graças a Deus. Eu acho que isso que mostra para mim que talvez é um trabalho bem de um vínculo que é muito importante. As primeiras vezes são lindas, gente. Mas o mais importante quando você faz um trabalho de saúde, você sabe disso, é você ter o vínculo, porque você tem um vínculo de confiança naquilo que você está trazendo, onde a paciente está vendo uma mudança. É muito bom ver aquele retorno. Quando a mulher fez aquela virada de chave, ou o homem fez a virada de chave, mas falando das mulheres, a virada de chave de entender que não depende só daquilo que a gente vai canetar, carimbar. A gente depende de uma mudança dela. Medicina integrativa, você é o centro. Você é o centro. Os braços de ajuda, eu sou só um deles. Então, tem as zonas de conforto. Que não vão só... Outro dia eu li sobre isso, né? Então, demonizar a zona do conforto. Sai da zona do conforto, sai da zona do... A zona do conforto, às vezes, é bom a gente também pra gente buscar ela nos momentos da ansiedade. Não, peraí, deixa eu ficar aqui na minha zoninha de conforto. É um refúgio. Mas a zona de conforto dos hábitos, entendeu? Mudar o que come. Qual é a tua relação com a comida? Isso. Tá aqui. E às vezes a gente acha também coisas. que o mental, meu mental tá abalado. As pessoas acham que essa percepção do mental abalado é estar deprimido, é estar ansioso, mas não é só isso. É estar desmotivado, é estar sem perspectiva, esgotado, com uma sensação de que anda dando voltas no mesmo lugar, né? Sem perceber o sentido real da sua existência, sem motivo para levantar de manhã e não necessariamente estando triste. Porque nós cumprimos, e eu vou me englobar nessa, nós cumprimos... Ainda tem, né? Muito sobre isso, sobre os caminhos inerentes que a gente cumpre. Agora menos, a gente vê as mais jovens, né? Eu atendo adolescentes muito, eu adoro fazer trabalho com adolescentes, do autoconhecimento, a gente precisa conhecer a menina. Menstruou, caiu,
Agora você vai para ginecologista. Meu Deus, ela ainda é uma criança, ela só tá sangrando. Uhum. Então tem que mostrar para ela, calma, vai dar tudo certo. Mas agora você, na sua bioquímica, você virou adulta. É, Mas a cabeça ainda tem que amadurecer. sim. E a mulher lá na menopausa é um ciclo. Eu mostro para a paciente, ela é um ciclo. Aqui, ó, é a vida hormonal da mulher, ó. Pensando, gente, por favor, na parte hormonal feminina, né? Tô falando de progesterona, no nosso funcionamento, nós somos mediadas por isso. Eu apresentei uma vez um trabalho no congresso, eu vou só citar isso, que foi um slide muito legal, eu poderia ter trazido ele, enfim, para mostrar, porque mostrava hormônio, gente, é chave fechadura, seja ele qual for, tá? Fala muito disso, a gente fala de insulina na hora do desenvolvimento do diabetes, mas é chave fechadura. Então, ele precisa de um lugar para ele se alocar. Ele caminha, ele circula e chega num lugar para atuar e fazer o que ele tem que fazer. Ele precisa ser produzido num lugar, às vezes ele atua ali mesmo, mas também ele pode atuar lá no outro lugar. Tem que viajar para acontecer. Vai cumprir um percurso. E eu mostrava naquele slide por que a mulher fica tão sintomática com sintomas de uma variedade de um quadro tão variado, que se você fala para mim que essa mulher tem sintomas mentais, psíquicos, né? Gente, é estado. Não embute na cabeça que você tem a doença. Você tá doida. Você está... Doidou. Aquela coisa... Ih, mas que vira maluca Doidou. agora. A menopausa deixa a gente maluca. Não. É um estado de carência hormonal, que a bioquímica tá fazendo isso. Mas, cara, se você estiver bem resolvida aqui, ó, ao redor de você, as coisas vão sendo mais amenas. Mas mostrava que todos os receptores, são as casinhas para o estrogênio, para o estradiol funcionar. Cara, era um corpo humano, era um desenho de corpo humano. Tava em tudo. E não tava só aqui na nossa pelve, no osso, que dá osteoporose, né, depois que fica na menopausa. Não, cardiovascular. Cara, aqui só tinha azul. Eu lembro que o receptor era azul e o hormônio era vermelhinho. Só dava azul. Como no homem também. A testosterona mune muito, se chama cardiovascular, ela é protetiva e tudo mais. Então, justifica os sintomas que a gente tem. Só o hormônio... Não é coisa da nossa cabeça. Não. E não é só resolvido só com os hormônios. Os hormônios, eles ajudam. A gente tem uma janela de oportunidade de auxílio com eles. Eles podem perdurar um pouco depois. Você perguntou de tempo de hormônio. Nem é para tudo. E não é receita de bolo. Tem gente que vai usar 1 ano e depois a pessoa fez tantas mudanças no restante que a gente consegue ir desmamando. Quanto menos sintético na nossa vida, aí é uma linha que eu sigo. Da ginecologia natural, da parte, enfim... Quanto menos sintetizado eu estou colocando para dentro, desde um alimento que eu embalo menos, né, desembalo menos, e dos hormônios tão sintéticos, a gente busca os bioidênticos, tem moléculas químicas mais parecidas com os nossos hormônios naturais. Mas quanto menos eu preciso, porque assim, estamos falando de natureza, Paulo. Esse processo é natural, não é patológico, lembra? A mulher foi feita... Para entrar na menopausa em algum momento. Vai acontecer isso em algum momento, gente, acontece com todo mundo, até novinhas. Todos chegaremos lá. Então começa desde hoje a pensar naquilo que você come. Não precisa ser a maluca da dieta. Aliás, isso não é legal. Não é legal. É o mínimo a se fazer. São os excessos. Tá todo mundo sedentário. É coisas que a gente... Ou tá sedentário ou tá extremamente eu acho que noiado. coisas que a gente naturalizou, né? A gente naturalizou determinadas coisas que não deveriam ser naturais. Então, e aí talvez quebra seja tudo. voltar aos primórdios ali dos nossos... Então, acho que a gente tá respondendo a primeira. Sabe qual é a primeira pergunta? Se tem prazo de validade. 0. Aliás, eu acho que o videogame, que aí eu brinco no final da consulta, eu falo assim, o jogo do videogame chegou na melhor fase agora, aquela que vai ficar maneira. E tu já passou por essas fases aqui, tu já tomou na cabeça, você já aprendeu coisa, já se decepcionou. Aí vamos falar para a área comportamental, porque ela influencia a gente pra caramba. Você não vai terminar esse podcast, porque eu vou terminar esse podcast com um negócio muito legal que eu vi recente essa semana, porque eu vim aqui, né? E aí eu queria trazer alguma coisa nova e eu vi um médico, ele é inglês, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu tava olhando aqui antes de começar, mas eu vou falar a fala dele, que é interessantíssima e vai explicar tudo no final. Mas não temos prazo de validade. A menopausa ela é uma janela de oportunidade da gente, ó. Então, assim, se pega nisso. Tá ruim, filha? Então é porque você tá fazendo... várias coisas estão ruins. E não é só do ovário tá parando um pouquinho de funcionar e tá ficando um pouco mais decadente. Entendeu? Ó, o tema é tão relevante que uma revista, uma das mais conceituadas da área da saúde, a Lancet, ela publicou uma série de estudos numa
uma sessão extraordinária só para discutir o assunto menopausa. E dentre esses, eu peguei um que me chamou muita atenção, que ele falava de um modelo de empoderamento para gerenciar a menopausa, né? Então, uma das citações é, embora a biologia da menopausa tipicamente seja onipresente, né, não dá para desconsiderar a presença da Ela vai menopausa, acontecer. ela vai acontecer, a experiência varia substancialmente. E para serem empoderadas, as mulheres devem ser informadas Antenadas, e formadas, ouvidas. ligadas, até ouvidas. Exatamente. Desafiar o estigma generalizado sobre o declínio da função na menopausa. E aí ele mostra que muitas mulheres, ao se perceberem nesse momento, ao invés de aceitarem esse declínio, Fica mais para baixo. adotaram aquele momento como um momento de introspecção e de ressignificação da própria vida. Isso pro positivo. Positivo. Ah, sim, né? com certeza. E dentro dessas estratégias de empoderamento em si, o que é o empoderamento para a menopausa, né? Essa palavra, ela tá tão na mídia que ela tá caindo Nossa, em ela tá cansada já. Isso, Eu tô cansada ela do tá empoderamento, até porque a gente já tá super empoderada, pelo ela amor tá de Deus. quase sendo vista como um sentido ruim, né? Tá Depreciado. Mas empoderar significa apenas acumular conhecimento sobre um determinado assunto, né? Eu acho que empoderar é tomar as rédeas das coisas. Isso. Então, assim, parar de ficar tanto levando os estigmas. Ai, agora eu tô menopausada. Gente, pelo amor de Deus, 2025, 5. E aí, eu, como pergunta, eu diria, dentro dessa realidade de empoderar sobre a menopausa, como que a gente poderia usar isso, como isso é visto hoje, seja no ambiente do SUS, seja no ambiente privado, quais são as estratégias? Aí eu diria que, como, no mínimo, o que tem sido feito hoje? Cara, o mínimo que você pode fazer primeiro, ter autoconsciência de onde você está. Uhum. Isso reflete na sua saúde. Vou falar a fala dele, que cabe aí. 80% das doenças hoje, não sei a fonte, posso falar depois. Eu odeio falar coisa sem fonte. Vou botar nos créditos do vídeo. Isso. 80% das doenças que as mulheres nessa fase, vamos falar da fase da janela, que todo mundo agora já entendeu do climatério, vamos falar dos 40, 50, né, a janela desses 10 anos aí dessa década, 80% dessas doenças que estão acometendo essas mulheres são doenças onde é o seu próprio corpo atuando sobre o próprio corpo. Ele trazia uma visão nessa fala que me impactou, porque ela vai engrandecer tanto nisso que você está falando do empoderar, né, de dar rédea para essa mulher, para ela entender. Porque quando você entende um processo, é que nem vai passar por dor. Se você entende que aquilo vai gerar dor em algum momento, sei lá, num parto, não é uma coisa, cara, a ciência já mostra, já vai mais ou menos. Tô preparada para aquilo. Então, assim, primeira resposta, buscar informação. Então, ele diz que 80% hoje, foi estatístico isso, né, das doenças mais prevalentes nos dias de hoje nas mulheres, no sexo feminino, são doenças das chamadas autoimunes, que hoje está todo mundo sabendo do que é. Pode não estar sabendo do que é mesmo, mas está sabendo desse nome. Profundamente, mas já ouviu falar. Que doenças são essas? O corpo agredindo o próprio corpo. Fibromialgias, dores articulares, tireoidite, nunca se falou tanto de tireoide, todo mundo tem um Hashimoto. Não é porque a Preta Gil teve câncer, falei outro dia isso, mas que agora todo mundo está antenado no intestino. O intestino, ele está aí desde que os primórdios da vida. O intestino é tudo, a nossa comunicação com o meio externo. Lúpus, artrite reumatoide, enfim. Cólon irritável, psoríasis, dermatites seborreicas que não se curam. Olha, eu tô falando de várias instâncias e tecidos não genitais, não ginecológicos, onde o ginecologista só falaria disso, né? Por quê? E aí ele traz à luz do comportamento feminino ativando esse sistema imune contra nós mesmos, junto com o hormonal. E ele define em 4 coisas, claro que ele precisava falar isso rápido, era uma fala rápida, enfim, era alguma coisa de Instagram, que ele falava que
A gente tem cargos comportamentais inerentes da mulher, independente do que essa mulher faça, as opções que ela tenha na vida, de nos importamos muito com o sentimento dos outros e como resolvê-los. Por mais fria que você seja mulher e por mais não tô nem aí pra ninguém. É. Sim, vai ter pessoas que você vai se importar e que as mulheres, mulher cuida, né? Uhum. As mulheres têm esse encargo inerente. A gente cuida, a gente gera, né? Ou se não gera aqui, mas gera No junto, coração. você cuida. Então, ela está cuidando. Falar tudo. A mulher fala tudo, ela é histérica. Antigamente, a gente era chamada do histerismo, que entrava dentro da STPM, da Síndrome da Tensão Pré-Menstrual. Então, nós E éramos até histéricos. se estava muito presente ali, você não poderia ser muito feminina. A boa moça recatada do lar, da família tradicional brasileira. Nada político envolvido. Ou para só o que eu ascender profissionalmente, tem que expressar um pouco de postura masculina. Meu amor, você quer estudar, estuda. Você quer fazer doutorado, você faz. Você quer virar presidente da empresa, vai. Mas olha só, quando chegar em casa, tem a casa. E tá tudo bem, gente, porque a gente tem muito mais conexão neuronal, lembra disso? A gente consegue, só que a gente tá cansada. E ele fala que a gente é legal no ponto de vista, cara, a gente faz tudo, faz aqui, vai no mercado, vê o que tá mais barato. O filho comeu, mas tem a prova do filho, mas ao mesmo tempo eu tô assinando multitarefas. E aí a gente vai embutindo os nossos sentimentos. É uma tendência que a gente faz facinho. E aí ele explica e termina a bioquímica dizendo que quanto mais sentimentos a gente reprime, por mais faladeira que nós sejamos, a gente vai ativando, a gente vai decaindo o nosso sistema imunológico, a gente vai baixando a nossa barreira, a nossa imunidade. O sistema imunobioquímico está muito ligado com o sistema hormonal. E ele entende como eu tô me autoagredindo, eu tô reprimindo, então eu tô aumentando muito o meu neurotransmissor negativo, eu tô reprimida nos meus sentimentos. Entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Porque eu tô executando essas funções o tempo todo, eu não tô parando. E essa época agora, da janela ali, da menopausa, do climatério, onde começa a declinar o bioquímico hormonal, se junta com essa bombinha relógio que tá vindo da vida toda mal trabalhada, eu tô falando da grande maioria das pessoas. Que falta desse autoconhecimento do limite. Parece eu não posso fazer a menopausa está sendo uma oportunidade de você articular o que você já deveria ter feito desde a sua infância. E aí esses sistemas imune e bioquímico se juntam e começam a expressar as doenças onde mais se vê. Prevalência de doença a gente tem que estudar. De décadas em décadas se muda, tanto que muda nas estratégias do SUS, do Ministério da Saúde. Hoje, a partir de 50 anos, todo mundo faz uma colonoscopia. Por quê? Há 30 anos atrás não se fazia. Não estava no protocolo. Porque as prevalências de câncer de cólon, que é do sistema colônico, do intestino, está maior. Por quê? Porque a gente está aí, vamos falar de alimentação. Aí vamos fazer outro podcast aqui para a gente falar de hábitos, entendeu? Então, gente, hablar, temos que falar. Então tem que buscar uma terapia. Terapia não é pra gente maluca, não. Terapia é presente que eu queria dar para todos os meus amigos, se eu pudesse. Para todo mundo que eu conheço. Vou te dar um presente, é um vale. Aqui, ó, terapia. É o melhor momento que tem da minha semana. E não é porque eu tô maluca. E que se fosse, esse estigma é um estigma colocado. Esse estigma feio, inclusive, para a saúde mental. Entendeu? Para fazer terapia, primeiro a gente precisa tomar uma decisão. Sim. Né? E a decisão ninguém pode tomar por nós. Nem remédio ninguém pode tomar por nós. Exato. Obrigado. Né? Não tomem. Ninguém pode tomar por nós. A gente tem que decidir seguir aquela protocolo, né? Aquela receita, aquela consideração, caminho, né? aquele caminho. Ou seja, parece que sujeitos que decidem serem ativos no seu processo de têm um prognóstico melhor. Total. Isso você tá falou certo? tudo, você falou medicina integrativa. Ele é protagonista do processo de mudança. O que não nos mata, nos fortalece? Total. Quando você assume um protagonismo e você entende, isso não é só autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa básica que deveríamos ter e que a gente foi banido. Né? Porque a vida é um rolo compressor. A gente está para conta. A gente sai daqui e tem que pensar em tudo ao mesmo tempo.
Então, quando você entende que eu estou buscando... E eu falo o seguinte, olha, eu falo isso desde daquela pessoa ali. Vamos falar do SUS e da rede privada, que aí entra as diferenças sociais, né? Uhum. Não importa, eu falo para essa pessoa. Às vezes a pessoa não tem nada. Como é que eu vou pensar em... é uma medicina de rico? Tratar menopausa é medicina de rico? Ortomolecular é medicina de rico? Negativo, negativo. Às vezes você pede para a pessoa simplesmente parar e comer de verdade. Não tô falando de dieta, de restrição, de passar fome. É comer de verdade. Para quê? Não é para o corpo, é para você ali. O alimento tá rico dos micronutrientes que eu estou suplementando. Uhum. Então, se essa pessoa tem uma base básica, ou seja, se ela assume um protagonismo de entender aonde ela tá, não, eu aceito, eu tenho uma relação ruim com a minha comida, eu fumo, Sabe o que diz a medicina integrativa, Paula? Que a gente aprendia? Olha que loucura, você ter que ensinar médico velho, médico, seja lá quem for, a dizer que não precisa falar para o paciente que fumar faz mal. Ele sabe. Imagina eu. Às vezes chegam os caras, sei lá, o cara é diretora sei lá, de Harvard, mega, Massachusetts. super... Se eu fumo, tá imenso, sedentário, risco, bombinha relógio da síndrome do cardiovascular... Para de fumar, meu senhor, sabe por quê? Pode ter um infarto, um AVC, uma trombose. Poxa, isso é tão óbvio, né? Você tem internet, use a internet para isso. Não a internet para se automedicar, para chegar para o médico para dizer, eu vim aqui para você me passar isso. Gente, deixa a gente trabalhar também um pouquinho. E não precisa se achar que não está confortável ali, busca outra opinião. Talvez destacar, né, o quanto você assumir aquele tratamento como uma responsabilidade sua. Esquece. Também. Quando fez isso, acabou. Pode impactar na qualidade de vida, né? Porque que coisas que a gente poderia enumerar aqui, que são sintomas que podem ser beneficiados a partir do momento que o sujeito se concebe como ativo na mudança dele, né? Cara, insônia. Tudo. Sabe o que começa? Quando você tem esse autoconhecimento de protagonizar a coisa, a pessoa não fez nada ainda, mas ela já entendeu que depende dela. Ela já sai dali dela. Com sangue nos olhos. Agora. Esse sangue nos olhos, sabe o que ela já está melhorando? Uma das primeiras queixas que sempre anoto. Não tem disposição para nada. Meu corpo parece... Aí, a B12. Agora a B12. Aí toma B12. B12. Não, magnésio. Toma magnésio. Gente, para. Mas cadê o estímulo? Não é uma coisa... Cadê o estímulo? Maravilhoso, B12, citoneurim, aí fiz propaganda do remédio. Mas tudo bem. Não é só para relações sexuais que a gente precisa de estímulo. Não é só uma coisa. Para viver. Para sentir a energia da vida. Não foi feito para ficar parado. Ser humano não foi feito para ser sedentário. A gente adoece, minha gente. Desculpa, vai ter que fazer esse trabalhinho de casa. É o mínimo. Tem que comer comida. Para de desembalar tanta coisa. Tá cheio de químico. Descascar mais e desembalar menos. O lema do vamos aprender a comer... A gente aprende a comer até com 99 anos eu posso ensinar. Mais difícil, porque os hábitos estão muito enraizados. Mas a mudança é em qualquer tempo. Então, prazo de validade. De novo, voltei. Não tem. Aliás, eu acho que a principal área é um momento de janela. Cara, a mulher que se antena ali, naquele momento, vê, muda, faz acontecer, no início, todo mundo tem desconforto. Começar as coisas a mudarem dá desconforto. Mudança, rotina de vida, da casa, de tudo. Mas quando começa a fluir, quando vem, pouco falo. Olha que tem vezes que eu pouco falo na consulta. Porque ela vem duvido. empoderada. Saí eu duvido. Cara, tem consulta que fica aqui. Cara, que bom que você veio consultar comigo hoje, porque eu aprendi tanto com você, sua mudança, não sei o quê. Acontece. Agora, infelizmente, para muitas demoram, porque se deixa o rolo compressor tomar conta. Então... Gente, façam terapia, busquem um bom profissional. Não se deu bem com o primeiro. Terapia também tem linhas de terapia. Eu falo da cognitiva comportamental porque eu amo a cognitiva TCC influenciada, né? Já expliquei por quê. Tem milhões, tem junguiana, tem a psicanálise, enfim, tem Gestalt, tem vários. Então, não, é que nem médico. Então, tem vários. Procure saber. Se informa. Usa para se informar. Que aí você começa a mudar. Tomou protagonista da coisa, aí, filha, pode vir o hormônio aqui. Aí a gente brinca de fazer saúde com aquela mulher, porque ela já entendeu que ela depende desse básicozinho, sabe? O básico bem feito. Aí ela passa de estar
ficar tão pouco disposta mentalmente e fisicamente. E aí o dever de casa médico básico que deve ser feito de prevenção. Então, prevenir para adoecer menos, ou adoecer mais leve, ou burlar um pouquinho a tua genética. Se todo mundo ficar diabético na tua família, momento ali da menopausa é um momento Todo que mundo tá pode diabético na minha acontecer. família, eu tenho que ficar atenta. Que Tu eu já não quero- fica naquilo. Vou ficar, Tudo já que vai depende ficar. de mim, eu vou fazer para que isso não evolua dessa Pode forma. ser até que venha, mas se você vier com essa mochilinha para esse momento aqui, onde o teu hormônio vai te botar à prova, porque ele vai embora, talvez você desenvolva. Mas só dieta e o exercício, dieta que eu digo, gente, é comer, tá? Não é dieta de restrição. Só uma boa alimentação e atividade física e, sei lá, uma medicação básica ou uma boa suplementação com os ativos de melhorar a ação da insulina, que a gente trabalha com tudo, não é só para isso. Eu não preciso chegar na insulina tomando todo dia, furando a minha barriga. Entendeu? Envolve muitas coisas. Então, a gente também tem que estar com a cabeça aberta e não ir que nem, sabe, o cavalo que bota aquele negocinho pensando que é só hormônio, só hormônio, só hormônio. O hormônio é maravilhoso, mas tem que saber inserir, usar da forma correta, evitar a hiperdose, ou seja, o momento tem que estar correto. E aí, evitar os efeitos Até para colaterais. que não acabe acontecendo efeito rebote ali quando você Sim, retirar. total. Que a grande maioria tem. Pois é. E aí não dá pra tirar mais depois. Eita, lasqueira. Saúde sexual. Ai, adoro. Adoro. Vamos lá. A saúde sexual é um marcador de saúde Sim. geral. Sim. Não é diferente para nós. Não né? deve. Uma minoria, 40% dos profissionais de saúde, pergunta sobre isso no momento da avaliação. Sobre os problemas sério? sexuais. De onde saiu essa fonte, gente? Uma minoria. Que Deixa eu ver loucura. aqui. Cadê? Não sei nem mais onde tá. Tô olhando tudo por você. Uma revisão sistemática Ah, tá. Então vai. do Implant Revival Tudo Systems. Não, porque me choca um pouco. Por uma minoria. Pois não é, essa pergunta revisão, isso. deixa eu ver só o que é o título. Ela, aquela experiência da mulher na menopausa, uma revisão sistemática. Sim. É esse o título do artigo, tá? Sim. Então, foram o quê? Partir de relatos de mulheres Sim. que passaram por consultas ao longo do tempo. E aí os sintomas mais prevalentes E que aí traziam elas relacionados- relataram. E sobre a saúde sexual, não, ninguém me perguntou isso. É aquela visão reducionista que eu vou ao ginecologista e eu vou falar só menstruo, não menstruo e tal, Mas tal, eu vou tal. te falar que eu acho que talvez hoje seja uma das primeiras coisas que elas reclamam. Libido. Então, Pelo ó. amor de Deus, me ajuda. Eu não tenho mais libido nenhum, não aguento olhar pra cara do marido, da mulher, sei lá o que for. Ó. Então, uma vez que a gente não tem o hábito de perguntar, a gente, profissional de saúde, não tem o hábito de perguntar sobre isso. E o paciente tende a não falar a Sim, vai respeito. reprimir. Existe um tabu, um conceito de que isso é uma coisa que não deve ser dita, né? Porém, isso impacta na nossa saúde mental, Totalmente. física, Totalmente. né? E pode levar a reforçar um conceito sociocultural daquele estigma do prazo de validade. Para como E do garantir, estigma feminino, né? Vamos lá. como garantir uma experiência sexual saudável, mesmo diante de todos os percalços da menopausa e do climatério? Tem salvação? Pô, tem total, né? Tem total salvação. Porque hoje a gente escuta de falta de libido em meninas de 20 anos, meninas de 25, meninas de 30, de 35, menina, é tudo menina pra mim. Menina de 40, menina de De 45, 60. menina de 50, de 60. A de 76 tá ótima, Tá lá. entendeu? Aham. Sobre isso. Então, libido, secura vaginal. Ó, isso é dever de casa. Secura vaginal, resseca mesmo. Olha que palavras pesadas. Ah, olha, minha querida, eu tô te examinando aqui. Nossa, sua vulva tá aí, tá tudo atrofiada. Tem o falo do homem, né? Tem a história Não, do e às falo, mas vezes tem o até- nosso também, gente, pelo amor de Deus. Eu E não quero às estar com a minha vezes- vulva assim. Tá se sentindo incomodada, né? Tá sempre... Mas tá quieta. Tá É. cumprindo a missão. E tá péssimo. Pois é. Não tem que estar péssimo. E eu desconstruo demais isso aí. Sexologia é uma área que eu gosto demais de falar. Tenho pessoas aliadas que às vezes a gente faz grupos para mulheres para falar de sexologia. Sabe qual é a primeira coisa que a gente fala? Você conhece a sua vulva? Ela foi tabu para muita gente. Mulher não pode se encostar.
por muitos anos. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, isso vem se quebrando. Então, assim, você não é que você está estimulando, mas uma menina tem que saber que agora ela cuida da pepeca. E como ela cuida? Para ela estar jovem ali, fisicamente, na pele, da mucosa e tudo mais, evitar os Tem que seus... entender o que é saudável, o que não é. Exato, o saudável primeiro, para entender o não saudável. Entender que lá na frente pode ter esse ressecamento mediado por falta desse hormônio. Mas esse ressecamento ele fica muito mais proeminente, muito mais evidente se eu tenho os outros processos, principalmente psíquicos, abalados, porque aí vira um rolo com preso, uma bola de neve, na verdade, né? Então, assim, o sexo já com parceiro, parceira, sei lá, já não tá maneiro, porque também não tem mais os altos estímulos. Lembra das conexões milhões das mulheres? Então, para ter o desejo, quando eu pergunto pra mulher como tá a sua libido, me dá até medo quando eu pergunto isso, porque eu já sei que vai vir uma avalanche de coisa, porque a libido, ela não tá só no desejo. O desejo está muito ligado com a psique, com o estrogênio também, tá? Então, o desejo, estou com vontade de ter relação sexual com meu parceiro ou não. E aí ela vem buscando a testosterona. E aí eu faço... Porque é o que ela ouve lá na Rádio Exato, Corredor. óbvio que é o hormônio da libido. E aí eu pergunto assim, vamos só pensar... Sabe qual é a prova? E, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia da separação, tá? Fiquem casadas, mas assim, casada estável, sedentária no casamento, de ambos os lados, porque é dos dois, né? Dos dois. É uma parceria de duas pessoas, vamos pensar assim. Iniciativa dos dois. Se a mulher tem muito mais conexão neuronal, ela também precisa de muito mais estímulos, desde um toque, de um ambiente, sei lá, aí varia, aí tem milhões de coisas, né? Do cheiro, da fala, do que ela escuta, do inovar. E de falar que não tá gostando, que não tá bom. De poder ser ouvida, de ter um mínimo de sensibilidade. Então, homens, mudem, vamos começar a ser sensibilizados. Meninos também falam. Eles estão um pouco perdidos, eu acho, porque as mulheres, elas estão começando agora a botar a voz pra tudo, então agora quem somos nós? Peraí, não somos mais o falo que manda em tudo? Não, agora a mulher também quer, e a mulher fala, hoje eu quero transar, hoje eu tô a fim de transar, e o homem tá lá caído. Vamos buscar aqui, então vamos ter uma parceria. Havia algum tempo atrás um conceito de que a gente não gostava, né? A mulher não gosta. E a mulher então, que é casada, não gostava. Ela tava dormindo, porque ela tava cansada cuidando do filho e amamentando, né? Não. Então, assim, não, quando a gente fala de desejo... Mas ela só estava cansada, não é que ela não gostava, ela só estava cansada. E ela estava cansada também porque aquele estímulo... Não vamos culpar só os homens, não. Nós somos também culpadas, né? De consentir, de não ter buscar essa parceria. Mas o desejo, ele vem tanto de um estímulo neural, que aí vem essa parte que a gente está falando do comportamento, né? Para estimular, para incitar eu ter a vontade. E o meu... Aí entra a menopausa. Vamos pensar em menopausa, pós-perda dos hormônios, né? O desejo, o estímulo psíquico, aí eu estimulando um eixo, produzindo a lubrificação física daquela vagina, da vulva, né? Quando a gente vai ter um orgasmo, que é o final, que é onde... Tem mulheres que nunca tiveram na vida. Que pena, porque é gostoso, é bom e é prazeroso. Mas fomos ensinadas a ser reprimidas. Tá mudando, minha gente. Aí vai falar assim, não tive até agora que não vai ser. Tá. Vai, acabou. Nem preciso mais. Vai, acabou. Acabou você? Pra mim ainda não. Então vamos terminar. Lembra da nossa amiga de 70 a mais lá. 70 a mais tá como? Tá ali. E aí, pra gente poder ter... Então, olha como é complexo. Mas não precisa ser tanto. É só a gente ter esse autocuidado. Falar, olha o que aquele cara falou que eu falei. A gente tá reprimindo. A gente tá cumprindo. Isso da grande maioria, né, gente? Vamos generalizar pra todas. Então, não tem como ter libido só dando testosterona. Porque não tá mudando o resto. E aí eu explico, eu não consigo ter esse tempo todo para falar na consulta, mas eu só falo assim, sabe qual é o exemplo que eu vou te dar? Continua lá onde você tá? Na relação que você tá e tudo mais, mas as mulheres separadas, quando separa, ela não tinha libido nenhuma. De repente... Encostou uma primeira pessoa na pele dela, vrum, ela virou a puberdade. Então, é só a testosterona que faz esse verão. Cara, se fosse, ia ser bom pra caramba. Adianta tomar seu hormônio. Porque se fosse, seria super fácil. Não é. E às vezes nem tomava o remédio, parei de tomar. Eu ia ficar meio entediada se fosse só testosterona. Eu gosto de falar, então eu gosto de botar o desafio. Filha, vamos aí, os filhos estão grandes, vamos cortar esse aqui, ó, o Édipo. Corta esse cordão umbilical, deixa crescer e pega teu parceiro e vai curtir. Vão curtir juntos, vão se reinventar.
Porque se está mudando a fase para você, também tem que estar mudando a fase do relação, tem que estar mudando a fase dentro da família, dentro da fase do trabalho, você está mais madura aqui, então o sexo também amadurece. Você é nova, você faz de qualquer jeito, qualquer Por coisa. vezes, essa falta de saúde sexual, ela tá também vinculada ao quanto eu gosto de mim mesmo, né? Sim, O quanto eu me aceito com a minha total. transformação, que seja que aconteceu no meu, Autoaceitação do que eu tô, de como eu estou, né? Seja o que importa. aconteceu no meu corpo pela menopausa ou pela vida. Pela vida. O quanto o meu corpo mudou pela vida, né? Porque somos pressionadas por padrões. Né? Não existe. Como a gente falou aqui num outro podcast que era loura, alta, Linda, magra, bela, cis, branca, de olhos azuis, azuis branca. e com a barriga seca. Negativa. Não tem padrão. E perpetuada. 70 a mais mantendo Não esse tem padrão. padrão. Né? Agora sim, se autocuidado cai bem pra todo mundo. E eu acho que o autocuidado ele tem que estar vinculado com saúde. Então não adianta estar rotando a beleza e não estar saudável. Tem várias. Tem várias. Então, insaudáveis mesmo, não tão saudáveis, internamente falando. Então, assim, cuidar, ter vaidade, cara, isso mostra que você tá querendo se cuidar. Mas a primeira coisa quando vem aquela mulher insana do emagrecimento, que já fez todos os tipos dietéticos, ou todos os remédios possíveis Dieta do da universo, proteína, dieta do carboidrato, todos os protocolos. mediterrânea. Todos. Nem come, a mulher vive do ar. E tá daquele jeito. Então vamos começar a rever as coisas. E outra coisa, aonde você quer chegar? Dá pra ter um shape da inveja, mesmo na menopausa? Tá louco? Socorro! Acho que dá. Ai, É querida. melhor. Ó. Beijo pra vocês, lindas. Melhor coisa, eu falo que a melhor hora, as mulheres que têm consciência dessa autoconsciência de buscar a saúde e, por consequência, né, o formato do corpo, ele é só o que aparece, é a casca. Né? O por dentro, se tá saudável, consequentemente, você vai fazer tua musculação, vai fazer tua atividade física, o retorno vem muito mais fácil. Claro que a gente ajuda. Eu não tô falando que tudo é comportamento, mas começa por ali. Então, dá pra estar bem, sim. E não significa que eu tenho que estar lotado de dinheiro, tomando todos os suplementos, creatina, BCA, aminoácidos mais caros possíveis pra estar... Não, às vezes é botar a pessoa para consciência, bota a mão na consciência, porque se a janela de oportunidade é para reposição hormonal, a janela de oportunidade também é para uma mudança. E eu vejo mulheres hoje, quando muda a consciência, pós-gestação, às vezes a mulher está terminando de ter filho, aos seus 40 e poucos anos está tendo ali a sua prole, né? Não quero mais ter mais filhos aqui agora. Mas agora mais cedo, ou tem umas que nem tem mais, ok. Né? Aí é para cada um. Acabou também aquele... Estou feliz, é isso que eu quero para mim? Meu corpo, aonde você quer chegar? Porque não é um padrão, não é o padrão dali que você tá vendo aqui, ali. Cara, eu me sinto melhor, eu não tô me sentindo bem porque eu tô mais pesada, porque eu tô indisposta, eu não tô raciocinando bem. Para mim, o que importa são esses sintomas. Né? É o cortisolismo o tempo todo, agora virou uma moda. Doutora, pede o cortisol, mas você vai fazer o que com ele? Porque ele te protege. E se ele está aumentado demais, é você te interpretar que então a mudança é do seu comportamento, porque você está sob estresse o tempo todo, você está calada então, o tempo todo. Então, assim, sim, menopausa é uma grande janela de oportunidade de trabalho, seja com hormônio direto, sim, ou não, ou de forma indireta de estímulo desse hormônio, mas principalmente, se não estão fazendo ainda, todo mundo vai passar por ela. A gente é botada à prova nesse momento. Então, vai melhorando que tá aqui nessa tua mochilinha, na bolsinha que você tá levando, que você faz todo dia. E não é para virar musa fitness. Esse slogan é patético. Desculpa, porque elas também estão adoecidas aqui, que viram um hiperfoco. Tem até nome da psiquiatria já para isso. Né? Vigorexia, ortorexia, o excesso, né? O hiperfoco em alimentação saudável. Isso tudo para mim é desvio. Né? A gente tem que estar fazendo só o mínimo. Então, não consente com tanta coisa. A gente já está conquistando muita coisa. A gente já tem muita bagagem. Se cuida. Eu acho que não é à toa também que essas musas, elas deixam para dissipar maior quantidade de energia em grandes eventos, em grandes momentos dos quais elas precisam estar extremamente aquelas perfeitas. Mulheres também estão né? sempre cheias de coisas. Elas estão um exemplo disso seria o carnaval, né? Então você vê aquelas musas de bateria lá que têm sim um corpo muito bacana, mas que todas dizem que mas você sabe que tem um pré-carnaval, né? Próximos ao carnaval, elas dão Sim, o gás maior
para Se isso foi... aparecerem ali naquela Mas mídia. se isso estiver sendo feito e essa pessoa, independente de quem, né? Ao longo do ano, tu é que nem atleta. Uhum. É que nem atleta, é o job. Não é Uhum. isso? Tem que performar ali. E é talvez também o que está em linha com o que você falou aí do hormônio, Sim. da estratégia, Tem que entrar pode na hora mudar, certa. que muda ao longo do tempo, que usa determinada janela. Então, se eu tenho uma mulher que é competidora, que é rainha de Lógico. bateria, e ela está fazendo uma determinada suplementação, ela vai Pode ser mudar. que naquele momento ela às precise e vésperas ali seja daquela- legal para ela, porque ela tem que executar aquela função. O negócio é o seguinte, é a gente não padronizar elas. E outra coisa, para de demonizar também aquilo que você não consegue chegar lá para fazer. Eu acho que tudo recai sobre isso Eu vi também. eu vi a uma- mulher botando mulher para baixo não é maneiro. Eu vi uma reportagem com a Luana Piovani e que ela dizia que encontrou com a Débora Seco, se eu não me engano, em algum corredor de alguma gravação e que ela elogiou o corpo da Débora Seco. Ela, nossa, amiga, você tá maravilhosa. Aí que essa falou, poxa, amiga, mas tomei gosto, A mas eu muito também custo. vou de domingo a domingo na academia, Sim. mudei totalmente a minha alimentação. Lá, lá, lá. Aí que a Luana falou, Mas você virou tá pra feliz? ela. Não, a Luana virou pra ela e falou assim: ai, nossa, você não sabe o bem que você me fez. Ela, por quê? Porque eu tô bem agora comigo. Porque eu não faço isso. Então eu nunca vou ter Parece seu uma corpo. prisão, um aprisionamento. E tô bem com o meu corpo. Tá eu tô tudo bem. bem, Eu é. entendi Tô me agora. sentindo bonita. Tô me sentindo Dessa melhor. forma. Agora que você disse que pra ter essa vida, você tá feliz na sua vida. Sim. Mas você teria que eu Sim. teria que mudar Tá radicalmente fazendo o que eu tô sentido fazendo. pra você. Se Faz pra sentido você pra faz você sentido, e faz pra sentido mim também. mesmo. Tem certeza? Cada um na sua caixa, feliz É ali, isso. né? É autoaceitação. Se o X, Y, Z estão falando ao contrário, É. só lamento. Elogiem mulheres. É. A gente precisa de elogios. Às vezes um elogio faz diferença na vida de uma pessoa, de um minuto daquela vida, porque é só malho, sabe? É só malho embutido. E aí fica naquela busca incessante, não sabe nem o que quer. Ai, me dá testosterona. Então, tô demonizando a testosterona, gente. Eu passo testosterona também, tá? Não demonizo não, mas não é só isso. Doutora, você é maravilhosa. Podemos ficar aqui mais 3 horas, não Ai, dá. temos que acabar. Muito Obrigada obrigada a você, por nossa imagina. conversa. Foi sinceramente muito Que boa. bom, que bom. Gostaria até de ter outras oportunidades para a gente trazer outros É só assuntos. chamar que a gente tá aqui. É, foi muito bom. Você que ficou aí, já compartilha com um amigo que não teve tempo de assistir. Manda para ela, para ele. Ah, E, eles têm que escutarem né? também. Eles têm que Lógico. escutar, têm que entender a gente. Muito. Tá bom? Ativa o sininho para não perder nada. Se inscreve. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Paula. O que você achou? O que você acha? Um conselho, aliás. Um conselho que você poderia dar para nós mulheres aqui ao final dessa conversa. Nossa, eu acho que eu dei tantos, mas tipo, se cuidem, olhem pra vocês sem tanto julgamento, se julguem menos, talvez, se cobrem menos, falem mais, tenham tempo pra vocês, só vocês mesmo, porque o restante vai vir e melhorar. Cuidem da saúde. Menopausa não é ruim, é a última menstruação. Entrar no climatério pode ser um momento de oportunidade para você. Acho Sim. que ficaria o conselho por aí. É. Mais do conselho de uma oportunidade de um autocuidado como um todo. Então, busquem boas pessoas conscientes para sua ajuda, seja de médico, como, sei lá, do profissional de educação física que vai estar junto com você, mas pessoas que não estejam desalinhadas nos focos, entendeu? Acho que tem que estar conversando. Uma pessoa para trazer energia para você, não para sugar. Exato. Não te deixar mais obsessiva com determinado... Te dar outro encargo. É isso, se cuidem. Menopausa, sua linda, pode vir quente que a gente tá fervendo. Tchau, até a próxima. Gente.